Olá, seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Com a sua Bíblia aberta, antes de começarmos a ler, vamos fechar nossos olhos para que a gente possa pedir a orientação de Deus para compreender a sua palavra. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, Deus altíssimo e soberano, louvado e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui para aprender dos teus ensinamentos, para aprender a tua palavra, Senhor. Nos dá discernimento espiritual, te pedimos sabedoria e que teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos abençoa na leitura da tua palavra. Seja feita a tua vontade, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse, ele não se trata de medo. O Apocalipse se trata de revelação de Jesus Cristo. Se trata da graça de Cristo. Mas então, antes mesmo das bestas, antes das profecias, a Bíblia já revela quem domina toda a história. Nós examinaremos nos versículos quem é que domina toda a história, desde o seu princípio até o fim. Mas então, no versículo 4 ao 6, a qual nós iremos estudar, revela as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas então, estudaremos verso por verso e vamos examinar a Bíblia. Vamos deixar que a própria Bíblia se explique. Precisamos entender um detalhe interessante. Antes da gente começar a ler, precisamos entender como saber quando o texto é literal ou simbólico. Porque no Apocalipse nós vamos encontrar visões, nós vamos encontrar símbolos, figuras, imagens e linguagens do Antigo Testamento. Nós precisamos saber quando o texto é literal e quando o texto é simbólico. Vamos lá. Literal é quando o texto descreve realmente aquilo que está escrito. Por exemplo, Jesus, ele morreu numa cruz. Isto é literal, porque isso foi real. Jesus, ele morreu numa cruz. Segundo exemplo, João estava na ilha de Patmos. O local que João estava foi real, então isso é literal. Mas quando é simbólico? Simbólico é quando o texto contém figuras, imagens e símbolos para apontar para um significado maior. Por exemplo, Jesus ele disse: "Eu sou a porta". Jesus ele não era uma porta literalmente. Jesus não era uma porta de madeira. Jesus estava dizendo de forma simbólica que ele é o acesso para a salvação. Jesus disse: "Eu sou o Cordeiro de Deus". De forma literal, Jesus seria um animal, mas Jesus não é um animal. O Cordeiro simboliza o sacrifício e a redenção de Cristo. Agora que você consegue compreender o que é literal e simbólico, vamos para o texto, no seu versículo 4 em diante. Leia comigo. O tema é Saudação às 7 igrejas da Ásia. Vamos ler o texto. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos entender um detalhe interessante.
Quando a gente lê o versículo 4, que diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Essas 7 igrejas, elas são literais. Por quê? Elas realmente existiram. Elas foram reais no tempo de João. As 7 igrejas são Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas essas 7 igrejas, elas também são simbólicas, porque elas representam todo o período da história da igreja, todo o período do cristianismo, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. As 7 igrejas nós estudaremos mais para frente, é apenas a introdução. Por quê? Essa saudação ela está destinada a essas 7 igrejas da Ásia. Vamos lá. Que a graça e a paz estejam com vocês. 2 palavras, graça e paz. Graça é o favor imerecido de Deus. A paz é o resultado da graça, é a reconciliação com Deus. Graça e paz é uma saudação comum entre os cristãos. Nós vemos por aí um cristão dizendo para o outro que a paz esteja com você, graça e paz. Então João começa com uma saudação, graça e paz estejam com vocês. Agora começa um primeiro ponto, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós encontramos 3 verbos que relatam para nós 3 tempos, no presente, passado e futuro. Vamos entender. Da parte daquele que é, Deus, ele é presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Da parte daquele que era, está falando do passado. Deus, ele sempre existiu. Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu. Ele é autoexistente. Salmos capítulo 90, versículo 2, vai dizer o seguinte: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ninguém criou Deus. Ele é atemporal, ele é imaterial. Ele criou a existência. Deus é eterno. Quando falamos da parte daquele que há de vir, está se referindo ao futuro, está se referindo à segunda volta de Jesus. Então nós encontramos aqui no presente, passado e futuro. Deus, ele é um Deus presente da parte daquele que é, da parte daquele que era. Deus, ele é um Deus eterno. Da parte daquele que há de vir, é que ele intervém através da sua segunda volta. Está se referindo ao futuro. Essa primeira parte nós resumimos na primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Vamos ao segundo ponto, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Há um detalhe interessante aqui. Por quê? Não são 7 seres separados. Não são 7 seres separados. O número 7 significa perfeição, plenitude, ou seja, é o Espírito Santo em sua plenitude e perfeição. A palavra que diz 7 seres separados, quando a gente vai observar Isaías capítulo 11, versículo 2, vai falar 7 aspectos do Espírito Santo. 7 aspectos de um só Espírito. Quais são eles? Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza,
o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 aspectos do Espírito Santo, mas de um só Espírito, ou seja, é o Espírito Santo em sua plenitude e perfeição. Na segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Vamos para o terceiro ponto. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. 3 títulos importantes que foram dados a Jesus: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O que isto significa? Porque Cristo é a fiel testemunha, porque ele foi fiel até a morte. Em nenhum momento Cristo negou, em nenhum momento ele mentiu, mesmo diante da morte. Vai acontecer que em João capítulo 18, versículo 37, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos fez a seguinte pergunta: Tu és rei? Então Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Cristo é a fiel testemunha, porque ele deu testemunho da verdade. Ele foi fiel até a morte. Porque Cristo, ele é o primogênito dos mortos. Primogênito não fala apenas de primeiro. Primogênito é um gesto de honra. Porque Cristo é o primogênito, porque ele foi o único que morreu, mas ressuscitou com o seu corpo glorificado para nunca mais morrer. Cristo é o primogênito dos mortos porque ele venceu a morte. Ele abriu o caminho para a ressurreição de todos aqueles que nele creem. Cristo é o primogênito dos mortos porque ele venceu a morte. Porque Cristo é o soberano dos reis da terra, porque ele é o rei do universo. É ele quem governa toda a história. É ele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mesmo que todas as pessoas não venham reconhecer a Cristo como rei, ele é rei do universo. Cristo é o soberano, o Deus majestoso, o Deus maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro e pai da eternidade. Mas então, nós resumimos essa terceira parte na terceira pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Se você parar para observar, aqui foi uma saudação trinitária do Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. O verso continua quando diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Cristo apenas não nos amou no passado, mas Cristo, ele nos ama e sempre vai nos amar. Ele nos libertou dos nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz. O seu sangue foi derramado na cruz em favor de muitos. Ele nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos deu a oportunidade de salvação. Mas então, no verso 6 diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Reino é porque fazemos parte do seu reino espiritual. Sacerdotes é porque quando voltamos ao Antigo Testamento, nós lembramos que só o sacerdote ele tinha ligação direta com o Senhor. Só ele podia falar com o Senhor de forma direta. Mas hoje, nós todos somos sacerdotes. Nós podemos oferecer sacrifícios ao Senhor, como oração, jejum, intercessão. Nós podemos falar com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer hora. Mas então,
A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Cristo é quem domina para todo o sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas então o verso conclui com um amém. A palavra amém não significa apenas uma confirmação. Tem uma ilustração bem interessante. Eu queria que você que está assistindo esse vídeo, você que está estudando a palavra de Deus comigo, eu queria que você se imaginasse em um mar, onde você está nadando, e seus braços já estão se cansando. Só que de repente, você encontra um pedaço de madeira. Você encontra a solução, porque através desse pedaço de madeira, você pode se salvar. E quando você olha para esse pedaço de madeira, você se agarra para nunca mais soltar. Então, para ficar cravado na sua mente e no seu coração, a palavra amém significa: nisto eu me agarro. Nisto eu me agarro. Meu querido irmão e minha querida irmã, se a palavra amém significa nisto eu me agarro, eu te faço uma pergunta. Será que realmente você está se agarrando a esse Deus que tanto te ama? Será que você está se agarrando a esse Deus que atua tanto no presente, no passado e no futuro? Será que você está se apegando a esse Deus que tanto te ama e com o seu sangue te libertou dos seus pecados, que morreu na cruz por você, que sofreu por você, que abriu caminho para a salvação? Será que você está se agarrando a esse Deus que tanto te ama? Ou você está se agarrando às coisas do mundo? Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa se entregar ao Senhor. Você precisa se agarrar para nunca mais soltar. Você precisa estar firme no Senhor. E eu te deixo com essa pergunta, para que a gente possa concluir esse estudo. Você está se agarrando no Senhor? Você está se apegando nesse Deus? Você está se apegando na palavra dele? Você está sendo praticante da palavra dele? Que você possa refletir bem. Se essa mensagem ela te edifica, se essa mensagem ela toca o teu coração, se inscreve no canal e ativa o sino. Compartilha para outras pessoas, para que elas possam ser tocadas por esse Deus eterno, por esse Deus poderoso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.